Olá pessoal, meu nome é Paula Zogby, eu sou editora aqui no Infomoney e esse é o painel sobre previdência e sobre investimento para longo prazo. Eu estou aqui com Lauro Araújo, que é economista e especialista financeiro, e com Roberto Teixeira, que é sócio responsável pela área da XP Seguros. A vinheta aqui vai falar um pouco mais sobre os temas que a gente vai tratar nesse painel. Carteira para aposentadoria. Como escolher os melhores investimentos e quanto aplicar para ter um futuro tranquilo. Bom, vamos lá. Bem-vindo, Lauro. Bem-vindo, Roberto. Obrigada pela presença de vocês. Antes de começar a fazer as perguntas, eu queria deixar claro aqui que a gente vai estar recebendo perguntas de vocês também que estão assistindo. Eu vou receber aqui, eu leio algumas e faço para eles, então pode mandar à vontade. Mas antes de mais nada, eu queria falar sobre o panorama atual, né? Previdência é um tema que está bastante em voga, né? Com a reforma, enfim, juros baixos também mudam bastante o panorama. Queria saber de vocês dois. Acho que pode começar pelo Lauro, por que agora é mais importante falar de previdência do que era uns anos atrás? Oi, Paula, boa tarde, parabéns pelo evento maravilhoso, tenho acompanhado todos os dias, muito legal, e obrigado pelo convite. Previdência está ficando cada vez mais importante, primeiro porque as pessoas estão vivendo mais e estão vivendo melhor. A gente estava conversando aí agora há pouco, os idosos não têm mais aquela imagem do velhinho, são super ativos. E o Brasil passa por uma realidade diferente. O governo não tem como arcar, principalmente para a classe média, o custo de vida. Então as pessoas têm que se preocupar, é muito importante, e a hora para fazer isso é agora. Não dá para deixar para fazer depois. Legal. Roberto? Perfeito. Acho que complementando um pouco o Lauro, aliás, muito boa tarde, é um prazer estar participando aqui do fórum com vocês. O que a gente acha cada vez mais é que a Previdência, com o fomento da reforma, vem, na verdade, cada vez mais conscientizando fortemente a população. A gente sabe que cada vez mais vai precisar trabalhar mais e vai ter mais certeza com relação ao que ele pode receber no futuro. E a gente vê isso claramente ao longo desse ano em termos de volume de captação. O mercado hoje, a partir da reforma que ela pegou tração no Congresso, no Senado, etc., a gente viu claramente um crescimento de mais de 50% de captação. Isso é super importante, porque cada vez mais a Previdência vai ser o único instrumento efetivo para que ele se proteja no longo prazo, dado que você tem muito mais longevidade e você vai ter uma redução expressiva do ponto de vista de acumulação de renda, obviamente. A questão dos juros baixos também, né, chama atenção, porque, enfim, investimento para aposentadoria, as pessoas costumavam ir muito no mais seguro, na renda fixa, né? Como que vocês veem isso? Perfeito. O que eu vejo, na verdade, são 3 pilares sob a ótica desse crescimento da Previdência. O primeiro a gente comentou agora fortemente, que é a reforma da Previdência junto com a longevidade. Depois a questão dos juros. Os juros estão em patamares históricos bastante retraídos. 4,5% da Selic, eu diria que é o nosso low histórico, o mais baixo juros da história. Isso faz com que cada vez mais comprometa fortemente o quê? O poder de compra do participante. Isso daí, naturalmente, fomenta o quê? A busca por instrumentos, obviamente, de mais riscos que possibilitam ter maior retorno. E vendo a Previdência, que são investimentos de 5, 10, 15, 20 anos, essa questão de ter um outro portfólio de investimento que gere mais rentabilidade é fundamental para você garantir no futuro um maior nível de vida e de renda. Legal. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre os investimentos. Primeiro eu queria falar um pouco sobre acúmulo, né? Como se planejar para acumular o que você vai investir para a aposentadoria? Pode começar com o Lauro. Bom, tem que guardar dinheiro, tem que poupar. A gente fazia simulações há 15 anos atrás, montava plano para os clientes e fazia toda essa previsão e projeção, e as pessoas tinham que guardar aí 10%, 12% de tudo que ganhava para poder se aposentar bem. As coisas mudaram demais, né? Eu ainda não vou falar o número do Brasil, vou deixar para daqui a pouco, mas é impressionante, no Japão, né, o Japão foi um dos primeiros países do mundo a derrubar a taxa de juros e entrar com taxa de juros negativa. Então você imagina, você guardando para a Previdência com taxa de juros negativa, né? O japonês, ele guarda mais de 35% do que ele ganha para aposentadoria. Então, não tem jeito, tem que incluir no planejamento financeiro e tem que começar a guardar o dinheiro o quanto antes possível.
Você pode falar um pouco mais sobre como guardar esse dinheiro? Se tem um número mágico, né? A gente sempre procura quanto eu preciso ter com tal idade para me aposentar. Existe um número mágico? O ideal é você ter alguma coisa em torno de 112 salários quando você estiver se aposentando aos 65 anos, se a rentabilidade média for de 3%. É importante porque a rentabilidade sempre vai definir esse número. Se você consegue uma rentabilidade média acima da inflação de 5%, aos 65 anos, você precisa de 92 salários. Então a gente pode até depois, quem sabe, disponibilizar uma tabelinha que mostra a idade e quantos salários você tem que ter guardado para você se aposentar com conforto. E o ideal é que na hora de você se aposentar, você tenha 70% da sua última renda. Essa é a conta que a gente faz, que vai dar para a pessoa manter o padrão de vida depois de aposentado. Quer complementar? Não, complementando, eu acho que em termos conceituais, é muito isso que o Lauro comentou. Você primeiro precisa acertar os seus objetivos de longo prazo, que obviamente vai ser uma renda, vai ser você ter a poupança para a educação dos seus filhos, para a sua saúde. E, genericamente, 70% do seu gasto hoje, aliás, você lá na frente vai ter 70% do gasto, ou seja, você já pagou a educação, você já comprou imóvel, então você já está mais equacionado financeiramente. Mas a importância é você começar logo cedo a se programar, obviamente fazer um investimento adequado ao seu perfil de risco, que de fato faça esse link lá na frente com o seu volume acumulado para fazer frente a essa despesa. Lembrando e complementando que na frente tem um custo que cresce muito, que é a saúde. A saúde, assim como você cai o seu nível de custo de vida, aumenta sobremaneira o custo da saúde. Por isso que 60% vira 70% em tese na frente. E eventualmente também algum custo aí esporádico que você vai ter no tempo aí e precisa se programar para fazer frente a tudo isso. Falou um pouco de perfil, né? Como escolher, então, onde investir de acordo com cada perfil? Eu sei que é uma pergunta um pouco ampla, mas se conseguir dar um panorama de como fazer essa escolha. Perfeito. Eu basicamente vejo para investir 3 tipos de análise. Né? Primeiro, a condição de mercado, que atualmente está favorável para uma questão de mais risco. Depois, ficar uma preocupação muito forte com o horizonte de investimento e qual vai ser o seu objetivo. E por fim, que é o mais importante, a questão do perfil do investidor. Você precisa saber quão preparado você está para assumir risco. Se bem que eu, na Previdência, tenho uma concepção um pouco diferente disso, porque com a Previdência mais longo prazo, o perfil do investidor, por ser janelas mais longas, deveria ter uma componente adicional de risco. Porque você pega um perfil agressivo para curto prazo é uma coisa, para longo prazo é outra. Você pega um conservador que aplica em CDI hoje, enfim, instrumentos mais conservadores, poderia ter um comportamento um pouco diferente em Previdência, dado o horizonte e esse universo de investimento. Então, o investimento em renda variável, ele é mais importante agora para a Previdência também. Mas em que momento a pessoa eventualmente deve deixar a renda variável de lado para começar a pensar em resgate, enfim? Eu diria que não só a renda variável, mas eu acho que também outros instrumentos de risco, né? Você tem questão renda variável, multimercado, eventualmente até papéis atrelados à inflação mais longa, então é uma composição de instrumentos com mais risco, que você começa eventualmente diversificando o portfólio e você mitiga bastante o risco, só que à medida quando você chega próximo do seu objetivo, naturalmente essa parcela de risco tem que ser um pouco desalocada para que você ganhe liquidez e ganhe proteção desse valor de compra. Lauro, se puder falar um pouquinho mais sobre esse momento do saque também, como é que se planeja para esse momento do saque? Eu queria falar um pouco só com relação a essa questão do perfil, porque para a aposentadoria, eu acho que a pessoa não devia se focar no perfil de investidor. A aposentadoria é um investimento de longo prazo. É importante você ser um pouco mais agressivo. Por quê? Porque tem tempo para deixar os investimentos amadurecerem. Então, se você monta uma carteira bem diversificada, com vários tipos de investimento, como o Roberto falou, você diversifica o risco e, de uma forma geral, essa diversificação compensa muito em termos de retorno no longo prazo. E mais, hoje,
você tem um monte de instrumento super legal para trabalhar a aposentadoria e você pode fazer portabilidades entre esses planos e ir fazendo o rebalanceamento da sua carteira. Inclusive, eu costumo defender um pouco que até o aposentado, ele não precisa ser conservador. Por quê? Eu me aposentei com 65 anos, estou com 67, mas eu vou usar esse dinheiro até os 90. Tem mais de 20 anos. Gente, 20 anos é longo prazo, dá tempo para você deixar os seus investimentos amadurecerem. Então, quando eu trabalho com os clientes, monto a carteira dos clientes, eu falo, para a aposentadoria, vamos pensar com uma cabeça de aposentadoria, que você tem tempo, o tempo trabalha a seu favor, você tem tempo para deixar as coisas amadurecerem. E hoje a gente tem tanta ferramenta boa para fazer isso, dentro dos próprios PG e VGBL, né? E aí você pode fazer essa portabilidade e ir montando a carteira. E respondendo sua pergunta, na aposentadoria, você começa a sacar daqueles que tiveram uma rentabilidade melhor, porque automaticamente você já vai fazendo o balanceamento da carteira. Os que tiveram rentabilidade pior, se são bons produtos, eles vão caminhar. É uma questão de dar tempo para amadurecer. Então, você tem como ir fazendo o equilíbrio, o balanceamento da carteira e, sem dúvida nenhuma, você vai ter uma rentabilidade bem melhor. E a rentabilidade vai fazer muita diferença. Legal. Só complementando um pouco esse ponto, Paula, eu acho importante dar também disclosure e relevância do assunto para todos. A Previdência, ela vem ao longo do tempo ganhando uma sofisticação muito grande em termos de investimento. Antigamente a Previdência, ela era muito travada, podia ter no máximo em ações 49%, e não podia fazer uma série de instrumentos eficientes de alocação de ativos nela. E ela veio evoluindo tanto que a gente lançou agora, no começo do ano, a SUSEP soltou uma nova legislação que deixa ela absolutamente competitiva com qualquer instrumento de investimento. Eu posso ter desde a renda fixa tradicional até a renda variável para investidor proponente qualificado. Eu posso fazer agora alavancagem por perfil de risco sem exceder uma vez o PL do fundo. Ou seja, a Previdência hoje, além dela estar com benefício fiscal super importante, ela está hoje também muito competitiva como instrumento de investimento. E essa combinação de investimentos com benefício fiscal é imbatível. Eu diria que é a melhor solução de investimento de longo prazo, comparando com qualquer tipo de investimento. Maravilha. Já começaram a chegar perguntas aqui. O Breno fez um panorama aqui. Os investimentos em previdência privada são para longo prazo e com as quedas das taxas reais de juros, as taxas de administração, entrada e saída acabam impactando muito a rentabilidade. Considerando que investir em títulos públicos de longo prazo, o beneficiário não vai pagar nenhuma taxa de administração, o que justifica o investimento em previdência privada? Ele está comparando aí, então, a previdência privada com títulos públicos de longo prazo. Eu diria que tem duas comparações, porque o mercado de previdência hoje, ele foi muito construído em cima de juros altos, ou seja, eu tenho no mercado hoje cerca de 940 bilhões de reservas em previdência. Desse montante, praticamente 82% é renda fixa. E renda fixa ainda concentrada em grandes bancos com taxas altas. Obviamente, essa taxa alta, ela corrói muito a rentabilidade. E grande parte desses fundos estão rendendo abaixo do CDI. Então, no panorama de renda fixa, é isso. Taxa alta não tem segredo, né, Lauro? Taxa alta com, obviamente, CDI baixo, o retorno vai ser menor. O que a gente possibilitou ter são novos instrumentos de investimento onde você compõe, descorrelaciona o seu portfólio e tem o melhor investimento. O que eu diria para o Breno, inclusive, se ele pegar os CRIs, CRAs, LCIs, LCAs que não pagam imposto de renda, então você rende aí mais do que o CDI, tem uns papéis pré, não tem nada de errado você colocar uma parte do seu dinheiro de longo prazo nesses papéis. Agora, o importante é a gente separar os fundos do que é bom e do que não é bom. Não olha para a taxa de administração, olha para a rentabilidade desses fundos. A gente tem fundos excelentes, excepcionais, que rendem muito mais, duas vezes e meio o CDI, com risco controlado. E tem fundos péssimos que não rendem 70% do CDI. Não interessa se o fundo que está rendendo 70% do CDI está cobrando 0,5% e o fundo que está rendendo 10%, 12% está cobrando 2%. Ele está cobrando 2%, mas eu estou ganhando 10%.
Sem dúvida nenhuma. É importante acompanhar o risco e saber o histórico do gestor, se o cara sabe o que ele está fazendo. Mas tem produtos ótimos. O que eu digo para o brasileiro hoje, foca na qualidade e não foca no preço. É muito importante porque, no final das contas, você vai pagar mais caro, você tem que levar um produto melhor. Seja exigente com seus gestores, com seus fundos. Cobre do gestor, tem muita coisa boa aí. Legal, é o que vale para todo tipo de investimento, inclusive, né? Até a renda fixa hoje, como a Laura comentou, está muito sofisticada. Posso fazer uma renda fixa ativa que supere eventualmente esses instrumentos que ele comentou. Eu acho que tem que buscar, de fato, ter um bom histórico, uma assessoria boa financeira para buscar instrumentos que possibilitem ter esse tipo de retorno. Multimercados de baixa volatilidade também é um instrumento importante que tem pouco risco. Então, eu acho que é buscar cada vez mais entender o instrumento e buscar a melhor oportunidade. Sem dúvida. Maravilha. A Tatiana fez uma pergunta aqui, acho que é legal para a gente começar a falar um pouco mais sobre essa diferença. O que é melhor, PGBL ou VGBL, e como escolher, dadas as diferenças, né? Acho legal explicar um pouquinho mais esses dois tipos aí de planos. Quem quiser começar. Bom, isso vai depender de como você declara o imposto de renda. Se você declara o imposto de renda no formulário completo, é PGBL até 12% da sua renda bruta anual. Por quê? Porque se você paga 25%, por exemplo, de imposto de renda, você vai colocar R$100 no PGBL e vai sair só R$75 do seu salário líquido. Então é excelente. Se você declara no formulário simples, é VGBL. Então, se você poupa 20%, declara no completo, 12% no P e 8% no V. Declara no formulário simples, VGBL. Eu só complemento, porque eu acho que sendo 12% no PGBL, obviamente é o mais eficiente. E a gente está com uma abordagem aqui um pouco diferente. Eu diria que faça hoje o PGBL para você fazer a completa, porque para muita gente não é simplesmente fazer só a completa e fazer o P. Você pode fazer o P acima de certo volume, que a otimização fiscal é muito grande e você consegue fatalmente fazer a completa. E pós 12%, faz o complemento no VGBL, que é um excelente instrumento de longo prazo aí para você diversificar o investimento. Interessante. Então é uma composição sempre, né? Outra pergunta, é possível comparar em termos de rentabilidade a previdência privada fechada com a previdência de companhia? Deixa eu só... que ele falou fechada com aberta. A pergunta é só essa mesmo? Ou essas previdências fechadas são sempre melhores? A pergunta, ele parte do pressuposto que as fechadas são melhores, né? Dá para comparar a rentabilidade e como que estão os produtos no mercado hoje em dia? Eu acho que são duas óticas de comparação. A primeira ótica é de investimento. Claramente você consegue comparar, porque a fechada você tem um plano que é o benefício definido, né? Onde você já define o seu benefício, e a contribuição definida, onde você acumula um certo montante e converte em renda. Nessa parcela você consegue comparar naturalmente o investimento, que eles são bem competitivos, mas eu diria que na aberta hoje o nosso leque de oportunidades de produtos estão mais competitivos e você pode montar uma carteira mais eficiente. A grande questão é a renda, né, Laura? A renda, na fechada você tem uma condição atuarial antiga, porque esses planos de fundações são bem antigos, e você tem eventualmente uma tábua atuarial que é mais antiga. Obviamente você vai ter mais renda no futuro com uma componente de juros. Essa componente de renda nós não temos ainda na Previdência aberta, por questões de solvência. Mas eu acho que o mercado caminha no tempo até a unificação, porque está na pauta da SUSEP juntar com a Previc, porque a SUSEP ela que rege hoje a Previdência Complementar aberta, e a Previc é fechada. Em certa linha do tempo, que eu acho que esse ano, vai ter uma fusão iminente aí das duas autarquias, e aí fica mais competitivo também esse mundo de renda. É um mundo no Brasil ainda muito incipiente. Nós temos hoje praticamente 2, 3% de quem tem previdência que converte em renda. Então, é um caminho interessante, mas vai ser bem trabalhado aí para ter mais rendas competitivas no tempo. Paula, eu fiz consultoria para as fechadas durante 20 anos, então... Na melhor consultoria do Brasil que é a Messer. Eu tenho que dar um disclosure que eu posso ser tendencioso. A grande vantagem da fechada é a contribuição do patrocinador. Eu conheço entidades fechadas que se você coloca R$1, o seu empregador coloca R$1,50, coloca R$1, no mínimo 50 centavos. Então, se você contribui R$1.000,
vai entrar R$ 1.500 na sua conta. Isso ninguém bate. Né? Em termos de rentabilidade, existe um viés de conservadorismo das fechadas. Aí é que eu concordo com o Roberto, as fechadas vêm de um viés muito conservador. Então, dependendo da sua idade, dependendo de quando você vai se aposentar, eventualmente você trabalhar melhor a carteira pode ser uma coisa interessante. Ou então, se a fechada te oferece opções de investimento, é um negócio bem legal também, porque você pode compor a sua carteira. Mas quando você tem um empregador que contribui para você, é muito difícil competir, porque é dinheiro no bolso. Com certeza. O Breno, de novo, ele perguntou qual deve ser o objetivo do beneficiário ao fazer o plano de previdência privada. Consumir a renda e o principal até a data estimada para o fim da vida ou consumir somente a renda e preservar o principal até o final da vida? Acho que entra um pouco naquela história de que a gente está vivendo mais, né? Cada vez mais. Olha, consumir tudo até o fim da vida, porque se você for viver só de renda, você vai ter que guardar muito dinheiro. Eu fiz uma simulação, pode colocar o primeiro slide aí, que eu mostro a evolução da renda e o consumo dessa renda. Então vocês estão vendo esse gráfico aí, na horizontal a gente tem a idade. E na vertical vai de 0 a 16 mil, é o salário da pessoa. A pessoa começa com 20 anos ganhando R$2.000 e vai se aposentar aos 65 ganhando R$15.000. É essa linha vermelha. E olha que quando ele se aposenta, eu estou considerando que ele vai ganhar R$2.500 do INSS. Isso é o que a gente chama no abismo da aposentadoria. Ele está acostumado a gastar 15 mil e vai se aposentar com 2.500. Como é que ele faz para ter 70% da renda dele? Ele tem que poupar 23,07% de tudo que ele ganhar dos 20 anos aos 65 anos, e aos 65 anos ele vai resgatar o dinheiro para completar 70% da renda dele. E é esse gráfico azul. Ele sai do zero, vai crescendo. Você vê na escala da direita, ele vai ter 1.600.000. Tá vendo, gente? Dá para se aposentar milionário. Ou seja, essa pessoa, uma pessoa de classe média normal, ele vai conseguir ganhar, acumular R$1.600.000 até a aposentadoria. E aí, respondendo a pergunta, depois ele vai tirando todo o dinheiro e aos 90 anos o dinheiro dele acabou. Se ele fosse viver só de renda, ele teria que ter 5 milhões, 8 milhões para viver de renda. É o que a gente chama de planejamento sucessório, os objetivos de herança. É quando você vai querer morrer e deixar a herança. Então é muito complicado você ter esse planejamento e essa quantidade de dinheiro. Então você tem que consumir o capital também na aposentadoria. E aí existe todo um planejamento, né? Você tem que levar em consideração que você vai viver mais do que eventualmente o seu avô viveu, né? Tudo isso tem que ser levado em conta também. Há 15 anos atrás, a gente programava o retorno nos investimentos acima da inflação. Esse foi com 3, a gente fazia com 6, 6,5, 7. Até 12% até lá 12%, no começo de 98, e que as 2000. Pessoas viveriam 80 anos, 85 anos. Esse foi super conservador, 3% também, a gente consegue mais do que isso. Mas a gente já está prevendo que as pessoas vão viver até 90 anos e algumas pessoas a gente pode fazer 95 anos. Então, tem que fazer esses exercícios e tem que fazer essas projeções, porque quando a gente tem um desafio e ele não está claro, é muito difícil a gente lidar com esse desafio. Quando a gente faz essas projeções, mesmo sabendo que a gente pode errar e vai errar, fica mais concreto. Então eu tenho um objetivo concreto, vou guardar 23% de tudo que eu ganho, porque eu quero me aposentar bem, quero viver bem, quero me aposentar bem. Então, você tem um objetivo, você vai ter mais foco, mais força, mais determinação para conseguir conquistar esse objetivo. Legal. Acho interessante mostrar também aquele outro cenário que você trouxe, da pessoa que não pensou nisso desde os 20 anos, né, que pode ser o caso de bastante gente aí. O segundo slide.
O pessoal vai me xingar, né? Então, se você não fez isso e começa a guardar dinheiro aos 35 anos, esse é o mesmo slide do outro, gente. Só que aí você vai ter que guardar 31,13% de tudo que você ganhar para se aposentar na mesma condição. Olha como é que é importante você começar a guardar o dinheiro cedo, porque é juros sobre juros sobre juros. O impacto é exponencial. É exponencial. E é muito interessante porque eu estou usando 3%, é uma taxa pequena. Se a gente 3% acima da inflação, se a gente usa 5%, 6% acima da inflação, a diferença é muito maior ainda. Uhum. Legal. O José Luiz, na verdade tem duas perguntas que levam mais ou menos pelo mesmo caminho. O José Luiz está perguntando quais as informações mais relevantes que tenho que analisar de um administrador de fundo para evitar surpresas futuras. E a Marli quer saber quantos anos consideram necessários observar o plano de previdência, acho que a rentabilidade mesmo, né? Então, para avaliar a gestão do fundo e para avaliar o desempenho, como que faz essa pesquisa? Basicamente, tem que fazer uma imersão financeira para você consultar, eventualmente, a sua plataforma, o seu assessor, o seu parceiro de seguros, para ver de fato qual que é o leque de produtos que você tem hoje ofertados ali para você fazer e adequar o seu perfil de investidor. Isso é muito fácil, isso deve estar disponível nas plataformas, nos sites, nós temos os históricos, enfim, tem todo um leque importante de produtos que a gente separa claramente por classe de ativos, até para adequar. E o grande diferencial é você ir adequando e montando o seu portfólio para você mitigar muito esse risco no tempo. E, obviamente, ver a questão das taxas, que isso daí impacta muito a questão no tempo da rentabilidade. Uhum, legal. Quer complementar? Eu acho que é muito importante você olhar o histórico de quem administra o fundo. Quem é que toma as decisões de onde vai colocar seu dinheiro. Porque, na verdade, ele está trabalhando com o dinheiro das pessoas que colocaram lá no fundo. Então é importante você olhar o histórico. A gente tem empresas aqui com histórico de 5, 10 anos. Então são times de gestão, de administração desse dinheiro com experiência comprovada e que já passaram por diversas fases do ciclo econômico. Ganhar dinheiro nos 2 últimos anos foi fácil. Qualquer um faz. Porque taxa de juros caindo e bolsa subindo. Gente, infelizmente, foi fácil ganhar dinheiro no Brasil nos 2 últimos anos. Então, não olhe para a rentabilidade dos fundos nos 2 últimos anos, porque foi fácil. E depois, rentabilidade. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas se o cara é bom, ele tem que ganhar mais dinheiro do que perder. Agora, é normal você ter fases que o gestor perde dinheiro. Então, outra coisa, se você for olhar a rentabilidade, olha de longo prazo e procura analisar a época que o gestor ganhou dinheiro, como é que estava o mercado, a época que o gestor perdeu dinheiro, como é que estava o mercado, inclusive para você entender a cabeça do gestor. E, finalmente, tem que ficar atento à equipe de gestão. Se mudar a equipe de gestão, Sim. pode ser outro produto completamente diferente. Esse ponto é muito igual fundamental. piloto de Fórmula 1. A equipe é a mesma. Mudou o piloto, ninguém sabe se vai ganhar. Não interessa se o carro é bom ou ruim. Então, são essas 3 coisas. Os fundos que a gente está falando aqui, né, Roberto, os fundos multimercado, mais agressivos para a Previdência, são fundos difíceis, são fundos complicados. Então, eu recomendo a pessoa não só estudar, mas também buscar uma assessoria de confiança, porque existe muita coisa a ser considerada. É uma assessoria completa, né? Porque você vai ter uma assessoria para ver de fato qual vai ser o seu veículo de investimento e uma assessoria também para montar a sua solução em previdência, né? Porque a previdência você pode montar um PGBL, um VGBL, precisa ver muito o que adequa ao seu objetivo. Porque a previdência tem N motivos. No final até vou apresentar um pouco porque eu acho que ela é muito rica, ela é um círculo virtuoso de motivos que você pode investir em N variáveis. Sim. Legal. Ainda falando um pouco de fundos, o Vitor perguntou sobre fundos de fundos, né? Ele viu que está tendo vários lançamentos de fundos para a Previdência e ele quer saber se são bons produtos, como saber se um fundo de fundos é um bom produto.
Isso é recente na indústria, né? Porque até então a Previdência não tinha muito os famosos FOFs, né? Fund of Funds. A gente começa a criar vários fundos, o importante é que eles têm taxas mais baixas e acesso com ticket mais baixo, N casas importantes, onde ele não conseguiria ter acesso. Enfim, a importância desses fundos é dar mais acessibilidade para clientes com ticket, com preço menor, entrar nesses fundos de casas renomadas. E que, de fato, está crescendo muito isso. Tanto fundo de fundos renda variável, fundos de fundos multimercados, fundo de fundos renda fixa, porque você tem hoje uma gama super interessante também de renda fixa, que você pode fazer uma composição bastante ótima. Enfim, é um produto que está sendo muito bem aceito por ter, principalmente, gestores renomados, com um ticket, com uma taxa mais acessível e o acesso dos participantes é muito mais fácil porque o ticket inicial é muito baixo. Uhum. Eu acho que é um bom momento para você mostrar o seu slide, na verdade, já que tem várias dúvidas de fundos, de portfólio. Perfeito. Eu queria passar o último slide. Não é esse slide, não. Ixi. Esse slide, basicamente, ele mostra aqui o que a gente já comentou, né? Que seria a grande participação no mercado previdenciário hoje em grandes bancos aí, que eles têm ainda baixa performance por ter uma concentração muito grande de renda fixa e ainda com altas taxas de administração. E que no tempo isso daí vai mudar fortemente. E a gente já percebe essa mudança na indústria, porque a indústria de previdência como um todo era 90% renda fixa, 10% demais instrumentos. E hoje já mudou bastante, é 85-15, ou seja, ganha mais relevância também a parcela de mais risco. Uhum, legal. Bom, a gente está falando bastante sobre escolher bons fundos. Eu também queria fazer uma pergunta de como evitar as armadilhas, né? Enfim, tem as taxas altas que vocês falaram que podem destruir e corroer bastante a rentabilidade, mas que outras armadilhas que existem? Como evitá-las? Eu acho que a primeira coisa que é muito importante é a pessoa entender como é que o fundo, como é que a carteira do fundo é montada. Se é um fundo que investe em títulos públicos federais, que investe em títulos de renda fixa de baixíssimo risco de crédito, esse fundo, com certeza, ele vai ter uma rentabilidade ruim, porque as taxas são altas. Eu acho que essa é uma armadilha. A outra armadilha é na forma de concessão de benefício. É bem técnico, existem tábuas atuariais, que é quando a pessoa se espera até quando que a pessoa viva, e as tábuas atuariais mais conservadoras, onde as pessoas vivem muito tempo, acabam gerando um benefício muito baixo. E as taxas de juros que são utilizadas para cálculo do benefício. Quanto mais baixa a taxa de juros, pior vai ser o benefício. Então essas são as principais armadilhas que elas têm que ser evitadas, na minha opinião. Uhum. Falando um pouco de portabilidade, já que você comentou de tábua atuarial, isso é uma dúvida muito frequente quando as pessoas buscam a portabilidade dos fundos, né? Como escolher pela portabilidade, o que levar em consideração? Basicamente, hoje a portabilidade é um instrumento bastante competitivo na Previdência, porque você consegue realocar a sua Previdência entre fundos, né, de diferentes perfis sem pagar imposto nenhum. Eu vou te dar um exemplo. Se você investir no fundo... sem perder o prazo. E sem perder o prazo também, isso é super importante. É maravilhoso isso, você transfere sem custo e sem perder o prazo. Exatamente. Você tem um investimento em fundo de ações, que a tributação depois vai ser de 15%. Você investiu 1 milhão, deu 2 milhões. Você vai ter aí praticamente 150 mil de imposto. Isso daí, se estivesse no fundo, eu precisaria realizar isso daí e pagar esse imposto. Na Previdência, eu poderia realocar esse recurso de ações para um fundo mais conservador, sem ter esse gasto efetivo na hora da tributação. Ou seja, a portabilidade é um artifício muito eficiente. Eu fiz uma conta média ao longo de 10, 15, 20 anos. Só de você utilizar o instrumento portabilidade, você vai ter 10% a mais de recurso por não pagar imposto de resgatar e aplicar em demais investimentos. Ou seja, é um dos instrumentos mais eficientes da Previdência. Eu costumo brincar que imposto de renda é igual morte. Quanto mais longe, melhor. Então, esse diferimento do imposto de renda é maravilhoso, porque aquele dinheiro que você estaria pagando como imposto de renda, ele vai continuar rendendo durante 5, 10, 15 anos. Então, é um retorno muito interessante. Essa portabilidade, a possibilidade de você transferir o dinheiro de um fundo para o outro é maravilhosa, porque, inclusive, você pode
gerenciar a sua carteira de aposentadoria e ir fazendo essas mudanças ao longo do tempo e escolhendo produtos melhores e fazendo todo esse acompanhamento. Essa equação tributária que você vê na Previdência, se você fizer um planejamento de 30 anos, é como se você ganhasse mais 3 anos de salário só de imposto que você não pagou. Porque é muito eficiente a Previdência. Você pode ter a dedução da Previdência, você pode fazer a migração entre fundos sem ter imposto nenhum. Obviamente, você vai diminuindo o seu risco ao longo da vida, você vai realocando esse recurso e pagando menos imposto. Legal, muito bom. Eu estou recebendo mais uma pergunta aqui. Considerando quem chegou no patamar de acúmulo de capital e deseja passar a receber um valor mensal, qual seria o percentual em renda variável e renda fixa para manter o recurso? Acho que ele está considerando, assim, a pessoa já sabe exatamente quanto ela quer sacar. Não sei muito bem. Não sei, vocês sabem responder isso? Existe um percentual adequado em renda variável e renda fixa para você ter certeza que você vai receber sempre a mesma coisa? Um percentual, bom, primeiro a gente tem que, eu acho que a gente tem que tentar entender a pergunta. Então, uma pessoa já se aposentou e ela sabe quanto que ela precisa todo mês para ela manter o padrão de vida dela. Né? Então, se essa é assim a pergunta, ele está dizendo o seguinte: para eu ter isso, quanto que eu tenho que ter em renda fixa e quanto que eu tenho que ter em renda variável? O ideal é que, à medida que o tempo vá passando, você vá reduzindo o risco. Então, uma pessoa de 20 anos pode colocar 100% na renda variável. Sim. Uma pessoa de 40 anos, talvez 70%. Uma pessoa de 60 anos... vai reduzindo. Um pouco menos. Agora, o fato dele ter aposentado não significa absolutamente que tem que estar tudo na renda fixa. Por quê? Se ele se aposentou aos 65 e vai viver até os 90, ele ainda pode ter dinheiro na renda variável, porque são 20, 30 anos até ele terminar de utilizar esse dinheiro. O ideal é, sempre que a renda variável subir um pouco mais, ele saca mais da renda variável e menos da renda fixa. Então ele vai, o que a gente chama de rebalanceamento de carteira. Ele vai usando os saques como o rebalanceamento da carteira dele. Se um mês a renda variável rendeu menos, saca mais da renda fixa. Eu diria que hoje, para uma pessoa com 60 anos, olhando Estados Unidos e Europa, não é pouco comum a gente ver pessoas com 60, 65 anos com 35% em bolsa. Nesses países, então, eles têm a experiência de taxa de juros baixa há muitos anos, então não é incomum. Aqui no Brasil é raríssimo você ver alguém com 65 anos com aplicação em bolsa. Mas isso vai mudar, porque a gente precisa buscar retorno. Né? É exatamente isso. Eu acho que essa parte inicial que ele tem, que é mais comprometida, utilizar muito a renda fixa. E a parcela de renda variável vai deixando para mais longo prazo e vai rebalanceando até ele ter, obviamente, só compromisso. Lembrando também que na Previdência você pode ter uma parcela relevante para a sucessão patrimonial, que é outra vantagem super importante da Previdência, que é você passar o seu recurso para o seu beneficiário sem entrar em inventário rapidamente, em menos de um mês, e muitos estados sem ter a incidência do TCMD. E sem ter também custo advocatício. Enfim, é uma outra feature super importante do produto, que pouca gente conhece. Legal. Tem uma outra pergunta sobre o aspecto tributário aqui. Voltando para a estratégia que você estava comentando, de pegar de 2 fundos ou eventualmente mais, essa estratégia de migração de um fundo para outro, para driblar o imposto de renda, é só em caso de fundos de previdência? Acho que aí é importante falar um pouco sobre como funciona a tributação dos tipos de fundo, né, de previdência e não previdência. Essa questão da migração, em previdência você não tem imposto nenhum, né? Você migra de fundo para fundo sem ter imposto nenhum. Nos fundos tradicionais de renda fixa, você tem o Come Cotas, que é um imposto. Nos fundos de ação, você tem, na verdade, os 15% sobre o ganho de rendimento desse patamar. Então, a previdência, como a Laura comentou, a gente sempre posterga o imposto. De fato, o imposto só vai incidir quando a gente converter isso em renda, quando começar a ter saque, resgate esporádico, resgate total. É só no saque e na saída. E como é longo prazo, você ganhou dinheiro em cima desse imposto.
Então, essa eficiência que pouca gente conhece, que é bastante relevante. No final do dia, a Previdência é um instrumento que ela tem uma composição super importante financeira, mas tem que ter um vínculo forte também com a melhor composição tributária e estrutural do produto. As pessoas falam, isso é para driblar o imposto de renda. Não é? Não é para driblar, isso é a característica do produto. Então, quando você faz a portabilidade, você está pegando aquele seu recurso para a aposentadoria de um PGBL ou VGBL e você está portando para um outro VGBL ou PGBL para a aposentadoria. Ou seja, a natureza da reserva que você constituiu não mudou. Então, se a natureza não mudou, o tratamento tributário ele também não muda. Então, isso é lógico, faz muito sentido. Então, você portar é uma coisa muito boa, porque você pode ir gerenciando a sua carteira e constituindo a carteira e aproveitando os melhores produtos que o mercado oferece. E como o Roberto falou, tem fundos excelentes, mas que para você entrar, você precisa de ter 30 mil, 50 mil. Então, se você guarda 1.000, 1.200 por mês, como é que você vai começar num fundo desse? Agora, se você já tem um fundo que já tem um bom dinheiro lá, você pode portar para esse fundo novo e você já consegue acessar produtos muito melhores. A indústria de PG e VGBL amadureceu muito nos últimos anos e eu acho que essa migração, né, essa portabilidade, quando as pessoas começarem a declarar o imposto de renda e ver a rentabilidade que eles tiveram nos seus PGs e VGBLs nos últimos anos, eles vão... Gente, tem que fazer alguma coisa, porque a rentabilidade está muito pequena e a rentabilidade faz uma diferença gigantesca na quantidade de esforço de dinheiro que você tem que guardar. Outra pergunta sobre portabilidade, o Francis Ney quer saber se na portabilidade os prazos são reiniciados. Não, os prazos continuam os mesmos, ou seja, você não perde absolutamente nada fazendo a portabilidade. Eventualmente o que você pode perder é uma condição de renda, mas os prazos, a tributação é zero, isso você não perde absolutamente nada. Pode explicar um pouquinho melhor como que funciona essa condição de renda que você pode perder, em que casos? Perfeito. Os planos mais antigos, eu diria que de 95 a 2002, 2004, tinha uma condição atuarial, que é uma tábua onde você converte o montante em renda, mais vantajosa, porque na verdade naquela época vivia-se muito menos. A partir daí, de 2004, 2005 até agora, grande parte dos planos tem uma condição atuária muito próxima, muito parecida. E eu diria que pouca gente ainda exerce essa questão da renda. Tá? Basicamente isso. E a questão do prazo continua o mesmo, ou seja, se ele tem lá 5 anos numa outra entidade, ele vai ter aqui 5 anos e vai chegar em 10 anos com 10% de tributação. E essa questão também tributária da Previdência, esse benefício, não é de graça, porque a gente tem que ter um horizonte de longo prazo. Eu acho que a grande parte da educação financeira na Previdência é de fato utilizar corretamente o instrumento. É uma solução completa, tem benefício fiscal? Tem, mas tem que ser para longo prazo. E como é que a pessoa sabe consultar qual tábua atuarial está no plano dela? Como que vê esse tipo de informação? Isso aparece geralmente nos sites, né? Nos canais eletrônicos, aparece nos certificados, aparece na SUSEP. Isso é muito fácil de ser consultado. Legal. Bom, acho que as perguntas acabaram, a gente pode ir encerrando por aqui. Se vocês tiverem algum recado final sobre aposentadoria, Previdência 2020 de cenário novo, né? Podem ficar à vontade. Lauro, quer começar? Acho que o meu recado é que planejar para a aposentadoria é muito importante. A saúde financeira, ela é uma coisa que você tem que pensar nela todo dia. E se a pessoa deixa para planejar a sua aposentadoria quando ele está chegando perto da aposentadoria, ele já não tem mais tempo. Outra coisa, a rentabilidade nos investimentos para a aposentadoria também é uma coisa muito importante. Como eu disse, antes há 15 anos atrás, a gente fazia todas essas projeções e a pessoa tinha que guardar 10%, 12% para se aposentar confortavelmente. Hoje, com uma taxa de juros de 3% e uma expectativa de vida de 90 anos, a pessoa tem que guardar 23% de tudo que ela ganha.
Tudo bem, é conservador 3%? É. Se você usar 5%, vai dar uns 17%, mais ou menos 17%. Mas esse é o tamanho do esforço para a aposentadoria. Eu já fiz muita consultoria e já vi várias pessoas chegando aos 60 anos e se preocupando com a aposentadoria. Dá para se preocupar aos 60 anos? Dá, mas você vai ter que fazer um esforço monstruoso. E tem um detalhe, gente. No Brasil, para uma pessoa de 60, 65, 70 anos arrumar emprego, arrumar trabalho, continuar trabalhando, não é fácil. Então, é importante você pensar nisso. E eu costumo dizer, olha a sua família e os seus amigos. Eu aposto que tem mais de uma pessoa que se aposentou e não está vivendo tão bem quanto poderia se tivesse programado. Uhum. Legal. Roberto? Não, perfeito. O meu recado basicamente é planejamento. Eu acho que desde a questão financeira, eu acho que o planejamento é muito forte, pautado na questão do perfil, do produto, das taxas, do horizonte de investimento, para você montar a sua composição ótima de investimento. Mas também não esqueçam da questão da composição previdenciária, que ela é muito rica e traz uma eficiência fiscal muito grande. A previdência ela é importante para a educação do seu filho, ela é importante para você ter um ganho efetivo em termos de rentabilidade por ter bons produtos e não ter come-cotas. Ela é importante na questão também de você ter na frente uma renda para ser acumulada para você e no final, eventualmente, um instrumento importante de sucessão patrimonial, ou seja, a Previdência ela é muito rica como instrumento completo de investimentos e previdenciário. Usem. Muito bom, obrigada Roberto, obrigada Laura. Obrigado. Para você que assistiu, por hoje o Onde Investir 2020 vai ficando por aqui. Amanhã a gente vai ter painéis sobre criptomoedas, ETFs e análise técnica, então fiquem com a gente. Se quiserem assistir aos painéis anteriores, vai estar tudo lá no nosso YouTube também. Obrigada.